Muito bem, vamos dar prosseguimento à nossa aula. A gente antes tinha feito os estilos direto no objeto e depois fizemos utilizando a tag style dentro do React. Agora, a gente vai utilizar uma terceira forma de aplicar estilo na sua página, que vai ser com a importação de um arquivo. Aí você inicia a tag link, rel, style sheet, type, text. Eu vou informar que é do tipo CSS e href. A gente fecha aqui. Aqui a gente vai colocar o caminho do nosso arquivo CSS, a nossa folha de estilo. Eu vou criar aqui dentro da pasta raiz um novo arquivo chamado style.css. Lembre-se, tem que ser .css para informar que isso aqui é um arquivo do tipo CSS, uma folha de estilo. Aí eu vou style.css, ok? A forma de a gente encontrar o arquivo sempre começa pela raiz, avançando para frente. Por exemplo, digamos que esse style estava numa pasta, a gente colocaria style/pasta. Muito bem, aqui a gente importou o nosso estilo, certo? Salvar, vou apagar isso aqui. E eu vou deixar os IDs e as classes. Salvar, retornar à página, nada aconteceu. Por quê? A gente ainda não aplicou o nosso estilo. Agora, a gente vai aplicar os estilos na nossa folha de estilo. A forma que a gente vai fazer agora é a forma mais utilizada no mercado e a forma mais recomendada. Imagina o seguinte, você tem uma página gigante, cheia de objetos, cheia de imagens e cheia de estilo. Imagina como que vai ser a bagunça, a salada, ficar atribuindo esses estilos dentro no próprio objeto, na própria div, ou dentro da tag read. Imagina só que você tem uma página gigantesca, imagina como que isso vai ficar uma bagunça, desorganizado. Então, para a gente organizar melhor, é bom a gente sempre criar um arquivo separado para guardar nossos estilos. Eu vou aplicar o estilo, e aqui dentro desse arquivo a gente não precisa abrir tag style, só fazer box, né, com o nome do ID, box 1, box 1, abre e fecha, a gente tem que abrir e fechar a chave, e a gente vai colocar as mesmas propriedades, 200 pixels, height 200 pixels, ok? Salvei, voltando aqui, viu que o estilo já foi aplicado? Então, a gente tinha colocado o atributo direto, depois utilizando a tag style, e agora a gente está aplicando através de um arquivo externo, para a gente organizar melhor a nossa página, separar melhor a estilização da nossa página. Então, vou fazer aquelas mesmas propriedades, vou colocar aqui como class, ele vai ser class.box, a mesma coisa. Então, os atributos são os mesmos, e a mesma forma, a diferença agora é que a gente está fazendo com um arquivo externo. A gente está importando esse estilo dentro da nossa página. Porque, digamos que, por exemplo, você quer reaproveitar também esses estilos, ou digamos que você tem outras boxes em outras páginas. Você ficaria muito redundante ficar refazendo esses estilos em cada página, replicando em cada página. Então, o que você faz aqui pode ser reaproveitado na quantidade de páginas que você quiser. Por exemplo, vamos colocar aqui, box, né? Salvei, recarreguei, já aplicou. Aí eu vou colocar box 1. Temos a box 1, box 2 e box 3. Box 1, box 2 e box 3. Box 2, box 3. Vou colocar um background color de red, background color de blue, black e background color de blue, certo? Ok? Pegou o estilo normalmente, como a gente tinha feito, pegou o estilo, só que a diferença agora é que está em um arquivo externo, né? E eu vou fazer
um novo seletor aqui, chamado box4. Colocar ele de yellow, certo? Só que não quero fazer dentro dessa página. Eu quero fazer aqui no index. Vou fazer no index. Abrir o index. E eu vou colocar, digamos, nesse aqui. ID, vou chamar ele de box4. Nada aconteceu. Por quê? Porque a gente tem que importar o estilo. Como é que a gente importa? Link, rel, style sheet, href, style.css, type, tipo, a gente vai formar o tipo, texto, text barra css e fecha. Nada aconteceu, vamos investigar. Certo? Está importando certinho, dentro do head, style, a gente vai lá, box4, background color, certo? Então, qual é o problema? O que aconteceu? Porque a gente não definiu, como a gente não definiu nem largura e nem altura, então o navegador não entendeu qual o tamanho dessa box. Ele compreendeu que o tamanho ele sempre aplica 100% quando não tem um valor de largura, mas em altura ele não aplica valor nenhum, fica sempre 0. Então, a nossa div provavelmente tem 100% aqui de largura, mais 0 de altura. Então, ela não vai aparecer. Como é que a gente faz? A gente vai reaproveitar essa classe. Tá vendo que a gente utilizou na página de utilização? A gente utilizou em todos esses aqui. Então, imagine o seguinte. Imagine que eu quisesse fazer reaproveitar essas mesmas propriedades aqui nessa página. Eu teria que replicar esse estilo ou aqui em Style ou aplicando dentro do próprio objeto o estilo, certo? Então, para a gente organizar melhor, eu posso reaproveitar o estilo esse aqui, o estilo que eu utilizei nessa página aqui, eu posso aproveitar utilizando esse arquivo. Assim, eu economizo em processamento com o navegador, claro. Eu ainda economizo de ficar redigitando tudo de novo os valores e deixo o meu projeto mais organizado. Então, eu vou utilizar class style, certo? Ops, errado. Class box. Pronto, aí, ó. Pegamos a propriedade aqui, o tamanho e box, certo? Ah, mas eu quero aplicar esse atributo dentro dessa box, dentro dessa div. Bom, é permitido ainda. Você pode tanto utilizar uma importação quanto o style dentro da tag, tanto também dentro do atributo direto. É mais recomendado utilizar um arquivo separado para você deixar mais organizadinho e se adequar aos padrões do mercado, né? Quando eu aplico o style direto dentro do objeto, ele vai substituir os estilos anteriores. Digamos, por exemplo, que eu quero colocar 100 pixels. Então, como é direto, ele vai ignorar o estilo que você aplicou aqui no arquivo que você importou ou que você colocou no head. E aí, ele vai entender que você colocou como prioridade isso aqui. Compreenderam? Então, ele entendeu que a prioridade para ser aplicada de estilo é o que está direto. Mas temos outra maneira também de forçar o estilo que é do importado ou utilizado na tag head. A gente pode fazer o seguinte, colocar aqui um atributo chamado importante. Exclamação, important, certo? Então, estou dizendo o quê? Que independente de se foi aplicado direto no objeto, que o navegador entende quando é aplicado direto, que a prioridade são as propriedades que estão aplicadas direto no objeto. Mas quando você coloca esse atributo important, o navegador entendeu novamente que ignora mesmo isso aqui sendo prioritário e aplica isso aqui como prioritário. Salvei.
Aí. Aí você, mesmo assim, você quer, digamos que você quer que esse ainda seja mais importante ainda. Então você coloca important, ok? Aí o navegador entendeu que esse é mais importante, mesmo entendendo que o atributo aplicado direto no estilo seria prioritário. Aí a gente, para burlar isso, colocou essa propriedade important aqui na frente, espaço, exclamação, important, antes do fechamento da chave. E ele entendeu que isso aqui seria importante, mas a gente foi lá de novo e colocou que isso aqui é mais importante do que isso aqui, entendeu? Um detalhe importante que eu ainda não falei é o seguinte: todos os atributos de estilos, eles sempre começam com o nome. Por exemplo, a gente vai colocar uma margem aqui de 20 pixels para cá, vou empurrar para a direita. Sempre começa com o nome, margem, tracinho, geralmente quando é separada a palavra com tracinho, left, ou seja, margem para a esquerda, dois pontos, tem que colocar os dois pontos, e o valor. O valor, que é como isso aqui, dependendo do tipo de atributo, o valor é em texto, o valor é em número, não importa, mas sempre é dois pontinhos e fecha com ponto e vírgula. Tem que sempre fechar com ponto e vírgula para o navegador entender que a instrução acabou. Fechou? Então ele entendeu que acabou e passa para a próxima propriedade. Ok? Aplicou o estilo, certo? Então, pessoal, obrigado por essa aula. Então, nos vemos na próxima aula.